Não é novidade que o lançamento de novos videogames portáteis vem acompanhado de algumas controvérsias. Seja lá em 2022, quando a Retroid achou que seria uma boa ideia lançar o Retroid Pocket 3 Plus menos de 2 meses depois de lançar o Retroid Pocket 3, ou até mesmo mais recentemente, com diversos aparelhos saindo ali com problemas no controle de qualidade, eu tenho percebido que a Retroid está perdendo bastante a minha confiança enquanto consumidor. Desde o Pocket 5, uma série de pequenos erros tem se repetido a cada novo produto que essa empresa lança no mercado. E hoje eu quero trazer para vocês esse assunto, relatar algumas das minhas próprias experiências com esses lançamentos e fazer um alerta bem importante para você que está pensando aí em fazer a pré-venda do seu próximo videogame. Antes de tudo, eu preciso deixar claro que esse vídeo não é um vídeo de hate nessa empresa específica, nem nos seus produtos, e nem significa que eu deixei de recomendar os produtos dessa marca. Você vai encontrar aqui no meu canal diversos vídeos elogiando produtos dessa empresa, da Retroid. Foi inclusive com ela que eu comecei aqui no YouTube, através do review do Retroid Pocket Flip 2. Eu ainda acredito, portanto, que a Retroid tem um potencial de entregar produtos de excelente qualidade, e a prova disso está em vários aparelhos deles, como o espetacular Retroid Pocket 5. Quando eles acertam muito. Os defeitos que esse aparelho tem são praticamente aqui todos subjetivos e nenhuma controvérsia muito grande surgiu a partir de erros graves dessa empresa. Pelo contrário, a reputação dele é bem positiva e merecidamente. Mas quando a gente olha para o histórico da empresa, especialmente o histórico recente, fica muito difícil não enxergar que tem um problema acontecendo e alguém precisa falar sobre o elefante que está na sala. Eu não gosto aqui de fazer vídeos negativos sobre esse hobby pelo qual eu sou absolutamente apaixonado e definitivamente não é para isso que eu tô no YouTube. Inclusive, falar desses problemas atua contra uma das formas que eu teria de ganhar dinheiro com esse canal, que é através de ali ganhando uma porcentagem em cima das vendas de afiliados. Em tese, eu poderia chegar aqui para vocês, falar que tá tudo maravilhoso, façam pré-venda, comprem o próximo aparelho e aproveitar as comissões de venda. Só que num país em que qualquer videogamezinho desses mais poderoso vai custar 1, 2, 3 salários mínimos, qualquer um que se atreva a falar sobre eles precisa ter essa responsabilidade também de apontar o lado ruim das coisas. Então vamos aqui falar desses assuntos desagradáveis, porque afinal eu tô aqui no YouTube para falar justamente o que eu penso da forma mais honesta possível e te ajudar a fazer as escolhas corretas. Mas tá, vamos direto ao assunto. Como eu citei lá na introdução do vídeo, essas controvérsias não são novidades. Vamos voltar aqui em setembro de 2022. Nessa época, a Retroid lançou o Retroid Pocket 3, um aparelho que, apesar de muito bom, veio cheio de problemas de controle de qualidade. Foram vários ali os relatos de botões que não funcionavam direito, problemas de tela que inclusive adiaram o lançamento do aparelho em muitos meses, e até mesmo problemas de software com o sistema operacional. Menos de 2 meses depois, eles tiveram a incrível ideia de lançar o Retroid Pocket 3 Plus, uma upgrade do Retroid Pocket 3 e que revoltou ainda mais as pessoas. Era a mesma carcaça, os mesmos botões, mas com um processador melhor e mais memória RAM, o que fazia com que o Retroid Pocket 3, que nem tinha terminado de ter os seus problemas consertados, ficasse datado imediatamente. A empresa respondeu relativamente bem à polêmica, que ela mesma criou, aliás. Eles lançaram um kit de upgrade que você poderia trocar a placa da versão 3 para a versão 3 Plus. É até legal que existe essa opção, mas não é qualquer um que vai saber abrir um aparelho desse e sair trocando os componentes internos sem danificar. Eu diria então que isso aqui é uma meia solução, sendo bem generoso. Meses depois, entre março e abril de 2023, ocorreu o lançamento do Retroid Pocket Flip. Esse aparelho, na minha opinião, era espetacular, e tem gente, inclusive, que gosta mais dele do que do próprio Retroid Pocket Flip 2 até hoje. Mas como todo portátil com dobradiça, logo começaram a surgir diversos relatos que ela tinha defeito, e em alguns modelos, algumas cores específicas, ela até quebrava. Os relatos foram confirmados pela Retroid e posteriormente eles fizeram uma alteração de design no produto, e as novas unidades passariam a vir com uma peça em um formato diferente na dobradiça. Naquele mesmo ano, em dezembro, foi anunciado o Retroid Pocket 4 e o 4 Pro. Mais uma vez, dois aparelhos muito bons e que seguem sendo excelentes opções até hoje.
O Retroid Pocket 4 Pro, por exemplo, continua à venda de forma oficial na data em que eu gravo esse vídeo e ainda faz muito sucesso entre aqueles que não querem pagar um valor maior pelo Pocket 5. Só que mais uma vez, no lançamento, houveram diversos problemas com o controle de qualidade. Dessa vez, o problema mais grave estava nos botões de gatilho, onde o gatilho, especialmente o gatilho direito, quebrava com uma facilidade absurda. A própria empresa reconheceu o erro, ofereceu 2 anos de garantia para esse problema e corrigiu a falha de design na sua linha de produção. Então, aqueles produtos que eram produzidos a partir de uma data X passaram a ter essa solução corrigida já de fábrica. Então, ainda que a empresa tenha se prontificado a assumir o erro e oferecer uma solução relativamente rápida, note que os erros continuam acontecendo aparelho após aparelho. E se você compra esse tipo de produto no lançamento, você está sempre correndo esse tipo de risco. Saiba que toda vez que você optar pelos primeiros lotes, você está sendo cobaia dessas empresas. E aliás, parte desses problemas eu posso até passar um pano. São erros que acontecem especialmente numa empresa que não tem o mesmo tamanho ali de uma grande fabricante, portanto não tem como implementar um controle de qualidade tão rigoroso, tão rígido. Se até a Nintendo teve problemas no lançamento do Switch 2, o que dirá uma empresa menor do tamanho da Retroid, que não é nem uma fração do que a Nintendo é. Então, eu passo um pano aqui que existe um certo grau de normalidade nessa questão de controle de qualidade. Até certo ponto é passável. Mas a partir de agora, eu quero falar para vocês de alguns erros que a Retroid tem cometido do ano passado para cá e que falam mais sobre os processos dentro da empresa, sobre algumas decisões explícitas e não necessariamente sobre controle de qualidade. E aí que eu acho que está o maior problema dessa empresa. Desde o lançamento do Retroid Pocket 5, que mais uma vez eu reitero que considero um dos melhores portáteis já criados, a Retroid tem emplacado uma sequência de erros que acendem um alerta amarelo para mim como consumidor. A primeira e mais famosa de todas as controvérsias que eu quero tratar é a da tela do Retroid Pocket Mini. Esse aparelho foi lançado um pouquinho antes do Pocket 5 e prometia atender uma demanda antiga dos consumidores. Um portátil com aspecto 4x3, com uma linda tela OLED e que tem poder de sobra para rodar qualquer coisa que você quiser jogar nele. Em tese, foi exatamente isso que eles entregaram aqui. Ou quase. Assim que o portátil chegou nas mãos das pessoas, descobriram que tinha um problema com aqueles shaders que a gente utiliza ali nos emuladores para aplicar um efeito de tela antiga, como as telas CRT, usar scanlines e afins. As pessoas começaram a perceber que esses shaders causavam alguns tipos de distorção da imagem, onde ela apresentava tanto alguns padrões aqui meio esquisitos, tanto em jogos 2D quanto em jogos 3D. Na época, eu trouxe aqui no canal um vídeo em que eu explico esse problema em mais detalhes com a ajuda de um vídeo lá do Russ da Retro Game Core. Em resposta ao problema, a Retroid afirmou que isso seria corrigido através de uma atualização de sistema. Isso ficou limitado ali dentro da comunicação do Discord da empresa. Nunca foi publicado em site oficial, no Twitter, em nenhum outro lugar. Ficou somente ali no Discord. E após meses de silêncio, as pessoas começaram a se perguntar por que aquilo não era corrigido, cadê essa atualização de software? E aí, depois de muito insistir lá no Discord, mais uma vez, um representante da empresa afirmou que não havia solução para o problema, que eles haviam contactado o fornecedor das telas e não encontraram uma maneira de consertar o problema. Só que aí que veio o plot twist. Apareceu um curioso, entendido do assunto, num fórum especializado e decidiu quebrar um dos seus Retroid Pocket Mini para investigar o problema. Foi aí que ele descobriu que a tela do Retroid Pocket Mini nunca foi no formato 4x3 como a Retroid dizia que era. A tela, na verdade, tem um aspecto 31x27 e é o mesmo painel que é usado lá pelo LG Wing, aquele celular esquisito que já apareceu aqui em diversos vídeos do canal. Hoje em dia, essa tela se popularizou no mercado por ser um dos poucos OLED pequenos nesse formato e ela aparece em diversos aparelhos, como o AYN Tor, que está para ser lançado mês que vem, o Retroid Pocket Classic, que estava sendo lançado no momento que toda essa controvérsia acontecia, o One X Sugar e vários outros lançamentos recentes. Então o que a Retroid fez aqui foi cobrir a parte inferior e superior da tela com uma fita preta, modo de dizer, claro, e recortar no formato do tamanho 4x3 essa tela. E é por isso que os problemas estavam acontecendo. Na prática, essa ainda era uma tela 31x27, só que com esses pixels cobertos.
O controlador da tela, então, forçava uma resolução que não era compatível com as especificações físicas, com as especificações reais da tela, e isso causava ali uma distorção que dava para ser percebida através dos shaders. Mas havia um problema crônico, portanto, presente em todos os aparelhos da marca por uma decisão da Retroid. Foi aí então que eles vieram com a solução mais burra possível. Prometeram que aceitariam devoluções dos aparelhos, mas limitando a 200 unidades. Um número que realmente soa como uma piada, porque ele é absolutamente arbitrário, sem sentido e que na prática não resolve o problema de quase ninguém. É a famosa solução para inglês ver, só para dizer que estão fazendo alguma coisa e não vai atender realmente às expectativas de ninguém. E obviamente isso gerou ainda mais controvérsias, as pessoas ficaram ainda mais furiosas com a empresa, não só por se sentirem enganadas, mas por ver também que eles estavam oferecendo algumas soluções completamente incompatíveis com a realidade, que realmente soavam como um deboche e não como uma solução. Dias depois surgiu a solução que seria definitiva. Eles anunciaram que enviariam kits de troca de tela para que você mesmo substitua a tela 4x3 pelo formato original, sem aquelas fitas que forçavam ela a ficar nesse formato. Eu mesmo fiz esse processo e documentei aqui no canal, tem um vídeo só sobre isso, e a diferença realmente é absurda. O Retroid Pocket Mini V2, como eles passaram a chamar essa nova versão, é infinitamente melhor do que a versão original. Ou seja, foram eles mesmos que criaram todo esse problema devido a uma decisão absolutamente sem sentido que só aumentou as bordas pretas no aparelho, enfeiou, deixando os bezels aqui totalmente desproporcionais e forçou eles a mentirem para os consumidores, a vender gato por lebre. E eles ainda forçaram você, consumidor, que não é técnico de eletrônica, que você não tem experiência com esse tipo de manutenção, a abrir o seu aparelho e trocar para ter uma tela como ela deveria ter saído da fábrica. Na minha opinião, esse tipo de serviço deveria ser feito pela empresa e eles deveriam sempre oferecer a opção de mandar um novo para você e com tudo pago. Mas outra reclamação constante que ficou óbvio durante todo esse processo é que as comunicações foram todas feitas pelo Discord da empresa, ou seja, um chat. Não é um lugar ali que você vai encontrar as informações de forma clara e objetiva. Você tem que estar presente dentro daquela comunidade para saber que aquele problema está acontecendo. No site oficial não havia sequer uma linha sobre o assunto e o aparelho continuava a ser vendido como uma tela 4x3, mesmo depois de descoberta toda a farsa. Então por que Retroid? Por que só usar o Discord? Por que não se comunicar com seus consumidores de uma forma mais eficiente? Porque na hora de lançar um produto, eles sabem usar Twitter, eles sabem usar site, eles sabem usar todas essas tecnologias, inclusive sabem usar também os criadores de conteúdo para fazer esse marketing. Mas na hora de resolver um problema, fica tudo ali escondidinho no Discord. Isso é péssimo. Mas aí vem o segundo problema que eu quero tratar, o Retroid Pocket Flip 2. Enquanto toda essa polêmica acontecia, veio o lançamento do Flip 2, um aparelho que eu fiz pré-venda, que eu fui um dos primeiros a receber e que orgulhosamente, inclusive, é objeto do meu vídeo mais acessado aqui do canal, do meu vídeo de estreia. E eu acho que até hoje eu sou absolutamente apaixonado por esse aparelho. Eu tava até esperançoso que as controvérsias dele se limitariam a essa parte traseira aqui do aparelho, que desagradou praticamente 100% dos clientes. Esse logo aqui, esse círculo em formato de Pac-Man, poderia ser o único problema dele, mas infelizmente não é. Há pouco mais de um mês, no finalzinho de julho, começaram a surgir relatos de que a dobradiça estaria mais uma vez apresentando problemas. A maioria das pessoas não tiveram problemas com ela chegar a quebrar, por exemplo, mas bastava olhar aqui com um pouquinho mais de cuidado e você notaria que uma boa parcela das dobradiças desenvolveram ali uma rachadura, ainda que muito pequena e da espessura ali de um fio de cabelo praticamente. Obviamente isso não é um bom sinal e claramente significa que se ela não quebrou ainda, muito em breve ela vai ter problemas. E nesse caso, eu acho que a resposta da Retroid foi exemplar. Além de muito rápidos em reconhecer o problema, eu acho que levaram ali questão de horas ou até mesmo poucos dias aqui, eles começaram a realizar a troca dos aparelhos para quem foi afetado por esse problema. Ao que tudo indica, a versão transparente dessa vez é um pouco mais resistente e não apresentou esse problema. Então foi oferecido como uma opção de troca esse modelo, ou até mesmo o mesmo modelo se você quisesse
arriscar mais uma vez, e havia até mesmo a opção de escolher um Retroid Pocket 5 no lugar do seu Flip 2, caso você não quisesse lidar de forma alguma com esse risco no futuro. E para resolver de fato o problema, eles também modificaram mais uma vez o design da dobradiça, e agora ele tem um canto aqui ligeiramente mais arredondado em uma das peças de plástico. Só que apesar de eu considerar que essa resposta da Retroid foi excelente, me espanta um pouco o fato desse problema ter acontecido mais uma vez, depois de todos os problemas que foram vistos lá no Flip 1. A gente acreditava que eles tinham aprendido a lição e dessa vez fariam diferente no Flip 2, mas não foi o que aconteceu. Mais uma vez, uma dobradiça com problemas na mesma linha de aparelho. Na minha visão, o recado que fica aqui é que, mais uma vez, comprar os primeiros lotes de um aparelho como esse vão te colocar nessa posição de cobaia. Só compre se estiver disposto a correr esse risco. Vou repetir essa frase algumas vezes ao longo desse vídeo. Agora, se tem um lançamento que me incomodou e tá me incomodando, a forma em que tudo está sendo feito é o Retroid Dual Screen. Ele foi anunciado lá no dia 6 de junho e já no dia 9 de junho entrou em pré-venda, ou seja, mais de 3 meses desde que isso aconteceu. O lançamento estava prometido para o dia 5 de agosto, mas devido a ajustes no processo de fabricação e de garantia de qualidade, segundo a própria Retroid, eles anunciaram que fariam os envios somente das unidades de review para criadores de conteúdo e posteriormente, somente no dia 15 de agosto, é que começariam a enviar para o restante dos clientes. Pelo atraso, eles ofereceram um generosíssimo cupom de $3 no próximo pedido. Realmente, assim, é uma coisa que vai reparar completamente a que eles fizeram aqui. Só que foi num desses reviews que o Russ, da Retro Game Core, entra nessa história. No review dele, ele percebeu que o input lag na tela superior era muito alto, e a diferença chegava a ser de mais de 3 frames entre uma tela e outra, o que causava ali um desconforto perceptível a olho nu. Você não precisava ficar procurando problema, e você notava que tinha uma latência, que tinha uma diferença de tempo entre as duas telas. É comum que a versão de review apresente alguns problemas que não vão estar ali na versão final, mas é de se imaginar também que um problema tão grave assim poderia ter sido percebido ao longo dos mais de 3 meses de desenvolvimento do produto, ou ao menos desenvolvimento público do produto, porque provavelmente eles já estão cozinhando esse acessório há bastante tempo. Então, assim, tiveram tempo de sobra para perceber isso. E aí precisou de um cara no YouTube fazer todos esses testes de input lag, o que deveria ser um processo natural do desenvolvimento de qualquer portátil, de qualquer acessório que inclua uma tela, que assim, não era nada oculto que precisava ali de uma condição especial, de uma configuração específica. Não, o problema estava lá na cara em todos os casos de uso desse produto. Então bastava testar o input lag e isso teria sido percebido durante o desenvolvimento. Mas bem, alguns dias depois, no dia 19 de agosto, a Retroid anunciou que consertou o problema e que agora a latência passaria a ser quase zero. A explicação que deram é que, como essas telas são todas extraídas de smartphone, a orientação padrão delas é em modo retrátil. E aí eles têm que forçar essa rotação de tela através do firmware da própria tela, e isso adicionava uma camada a mais de processamento e causava, portanto, o input lag. Como solução, essa rotação passa a ser feita agora em outra camada e, portanto, reduziu significativamente o input lag. Só que, ao mesmo tempo, ela causou diversos problemas de compatibilidade com aparelhos de outras marcas, porque agora essa tela é tratada como modo retrato para todos os outros dispositivos. É assim que eles passaram a enxergar esse monitor externo. Finalmente, no dia 22 de agosto, eles anunciaram que os envios estavam sendo retomados, já com esse problema do input lag consertado. No dia 25 de agosto, um novo anúncio foi feito e começaram a lançar atualizações de sistema para os aparelhos compatíveis da própria Retroid, que até então eram Retroid Pocket 5, Retroid Pocket Mini e Pocket 4 Pro. Só que aí vem uma grande surpresa. O aparelho não vai ser mais compatível com o Retroid Pocket 4 Pro, devido a limitações do processador MediaTek com essa nova solução que eles estão aplicando aqui para corrigir o input lag. E foi aí que veio mais outra burrada gigantesca. Eles tomaram a decisão de cancelar os pedidos de todo mundo que comprou para usar com o Retroid Pocket 4 Pro. Mas aí você me pergunta, como é que eles sabiam que a pessoa iria usar com o Retroid Pocket 4 Pro? Porque não existe um modelo desse acessório específico para esse aparelho.
Eles fizeram isso de forma automática. Ou seja, se você tinha lá no seu histórico de compras no site da Retroid um Retroid Pocket 4 Pro em qualquer momento e também um acessório Dual Screen, eles olhavam esse histórico e viam lá, ok, essa pessoa vai usar com o Retroid Pocket 4 Pro e, portanto, cancelaram automaticamente os pedidos de segunda tela para essas pessoas. Só que isso é extremamente burro, porque se você comprou um Retroid Pocket 5 ou o Retroid Pocket Mini, por exemplo, fora da loja deles, ou seja, em qualquer outra loja ou até mesmo um aparelho usado, eles cancelaram automaticamente o seu pedido, tentando adivinhar que você usaria ele com o 4 Pro só porque você já teve um algum dia. Isso aqui é de um amadorismo que, sinceramente, chega a assustar. E não satisfeitos com todo esse absurdo, eles ainda descobriram dias depois que havia sim uma solução para o problema do MediaTek. E foi aí que lançaram uma atualização de software para o Retroid Pocket 4 Pro e, pasmem, agora o acessório que eles acabaram de cancelar sem que você pedisse, voltou a ser compatível com esses aparelhos que eles haviam anunciado poucos dias antes que não seriam mais compatíveis. Ou seja, voltou tudo lá como era o plano original. Eu fico sem palavras realmente para descrever por que isso é feito dessa forma. Não tem uma justificativa. É pressa, talvez, de se comunicar e esperar que as coisas sejam, de fato, feitas de forma correta. Não sei explicar, mas não faz o menor sentido essa postura da Retroid. E para piorar, tudo isso está acontecendo ali cerca de um mês depois da data de lançamento prometida para esse produto. E mais uma vez eu reforço, 3 meses depois que o produto entrou em pré-venda. Até agora, eu não sei nem porque o meu pedido não foi enviado, e provavelmente é porque eles estão realmente totalmente atrasados no calendário deles, mas enquanto isso eles continuam cometendo erro atrás de erro. E até mesmo existem questionamentos em relação à qualidade, por exemplo, dos cabos que estão sendo entregues com isso aqui. Porque o próprio Russ da Retro Game Core, ele questiona bastante de que não sente a menor confiança que o cabo que entregaram aqui, que inclusive é diferente lá do design original, porque ele exerce um tipo de pressão aqui na posição que ele fica que não parece muito durável não. Mas enfim, sobre toda essa situação do Retroid Dual Screen. Uma coisa é você fazer tudo isso numa plataforma de financiamento coletivo, um Kickstarter, um Indiegogo ou alguma coisa assim. Ali você sabe que você está basicamente avisando para os seus consumidores o seguinte: eu tenho uma ideia, eu preciso da ajuda de vocês para financiar essa ideia e também para me fornecer aqui algum tipo de feedback, e pode ser que eu demore a entregar o produto ou até mesmo que o produto final não seja exatamente do jeito que eu prometi. É um risco que já vem embutido e que todo mundo que participa dessas plataformas de financiamento coletivo sabe no momento que faz a compra. Mas aqui não. Aqui a gente está falando de uma empresa consolidada, com anos de mercado, que vendeu o produto em seu site oficial, sem nenhum tipo de anúncio que era um protótipo ou alguma coisa que eles nem sabiam direito se ia funcionar ainda. E assim, em nenhum momento os consumidores foram avisados sobre toda essa situação, sobre todas essas incertezas ao redor desse produto. Na minha opinião, isso é abusar da boa vontade dos consumidores que investiram durante a pré-venda, ou seja, aqueles seus consumidores mais fiéis, provavelmente. Infelizmente, eu sou, ou talvez era, um deles. E mais uma vez eu reforço, o meu objetivo com esse vídeo não era falar mal da Retroid. Os aparelhos que eles têm entregado são excelentes e o que essa empresa ajudou a transformar a cena de retroportáteis no que ela é hoje é realmente um fato. A Retroid é muito importante para a gente estar exatamente onde a gente está hoje, nesse nicho de portáteis. E eu repito também que essa empresa fez alguns dos meus portáteis preferidos de todos os tempos. Cito aqui o Retroid Pocket Mini V2, que é o meu xodó. É um dos aparelhos que eu mais tenho usado no meu dia a dia. Ela tem uma tela OLED espetacular, que apesar das controvérsias, hoje em dia tá perfeita, o formato funciona muito bem, inclusive até para 3DS, como eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. E esse carinha aqui é um PS2 de bolso, ele tem poder de sobra, ele faz muita coisa sem perder todo esse formato compacto e o conforto, claro, de jogar em um aparelho tão pequeno. Por outro lado, o Retroid Pocket 5 dispensa comentários, é um dos melhores portáteis já feitos e salvo algumas questões de ergonomia ali,
é difícil encontrar qualquer defeito nele. O Flip 2 também é um queridinho aqui no canal e a praticidade de usar esse formato concha é imbatível, ainda que hoje em dia eu não confie mais nas dobradiças como antigamente. Temos também um console com a mesma tela OLED espetacular que tem no Pocket 5, controles excelentes, um D-pad perfeito e, mais uma vez, tirando algumas questões pontuais de design, é um aparelho praticamente perfeito pelo valor que se cobra nele. Então sim, a Retroid sabe entregar muita coisa boa, mas no meio disso existe um oceano de problemas que podem manchar a reputação da empresa e frustrar muitos clientes, assim como eu tô bastante decepcionado. Minha torcida então vai ficar aqui para que a Retroid acerte o rumo e entregue um Retroid Pocket 6, que aliás deve ser anunciado muito em breve, aquilo que ela sabe fazer de melhor e já provou diversas vezes com todos os aparelhos que eu citei. E é verdade também que eu poderia fazer esse vídeo ser sobre qualquer empresa. A Miu, com seus diversos problemas de dobradiça lá no Miu Flip, inclusive tentando culpar um dos seus consumidores por esse problema, ou até mesmo sobre a Anbernic, que tem diversos relatos de problema, recentemente com a tela do RG557, que é um problema que não tomou ainda proporções maiores e que muita gente nem sabe o que acontece, ou eu poderia citar qualquer outra fabricante dessa se eu for olhar criteriosamente o histórico deles no mercado. Mas eu escolhi a Retroid porque eu tenho percebido uma quantidade inaceitável de erros em sequência e que ilustra bem o ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Sejam produtos de empresas grandes como a Asus, que a gente sabe o problema famoso do ROG Ally de queimar micro SD, que inclusive aconteceu comigo também. O meu aparelho não funciona micro SD mais, mesmo estando com um número de série que já prometia ter esse problema consertado, ou até mesmo com a Nintendo, que lá no lançamento do Switch 1 teve seus primeiros lotes cheios de problemas. Esse é um risco que você vai correr sempre que você quiser ser um dos primeiros a ter determinado eletrônico. E claro, quando a gente trata de uma empresa menor e que tem uma cultura comercial bem diferente da nossa aqui do Ocidente, o risco fica exponencialmente maior. E é por isso que o objetivo desse vídeo, na verdade, era fazer um apanhado histórico e mostrar que só vale a pena comprar algo em pré-venda se você estiver disposto a correr esse tipo de risco. Eu particularmente estou, e é por isso que eu criei esse canal, para trazer aqui a minha perspectiva para vocês sobre todos esses produtos e tentar também informar melhor as pessoas antes que você gaste o seu suado dinheiro em algo tão caro. Mas é isso, já faz quase um mês que eu deveria ter recebido aqui o meu Retroid Dual Screen e ele sequer foi enviado e eu não tenho notícia alguma sobre ele. Se a Retroid um dia resolver enviar esse produto pelo qual eu paguei, ou seja, emprestei dinheiro para eles durante quase 3 meses, eu vou trazer um review aqui para vocês e pode ter certeza que eu vou tentar ser o mais detalhista possível para encontrar tudo que tem de bom e de ruim nesse acessório. E eu deixo também aqui o convite para você relatar se você já teve algum tipo de problema com o suporte dessas empresas aqui nos comentários. Porque infelizmente no meu pouco tempo, talvez 5 anos como consumidor da Retroid, eu já tenho algumas histórias bem negativas para compartilhar que eu não cobri ao longo desse vídeo. Aqui eu tentei focar só nas controvérsias gerais e não nos meus problemas pessoais com a empresa. Mas se quiser compartilhar aqui embaixo, por favor, tô bem curioso para saber a sua opinião e as suas experiências também. E eu agradeço mais uma vez o seu apoio e se você tem interesse em acompanhar outros conteúdos que eu trago por aqui, por favor se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Muito obrigado, até a próxima e tchau!